Eu queria convidar vocês a abrirem aí suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, né, para a gente entender que nós não somos assim primeiro nisso. Então, assim, não há nada de novo, né, debaixo do sol. Então, às vezes, a gente pensa que as coisas são novidade, né? E elas não são novidade. Então, Deus quer revelar aquilo que é novo. O que é novo? É aquilo que não se corrompe, é aquilo que se mantém incorruptível, né? No meio de uma vida onde não há novidades. Aquilo que já foi, tornará a ser. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está vivendo assim, né, uma novidade. Na verdade, é uma novidade dentro da nossa geração, né? Mas é interessante entender que pessoas, em outros tempos, a palavra de Deus diz que homens, né, tementes a Deus, viveram dramas muito semelhantes a esse que a gente está passando. É por isso que meditar na palavra de Deus é rico, porque a gente pode encontrar a vivência, o testemunho desses homens e mulheres e sermos fortalecidos. Quando a gente vai lá para Hebreus 11, vai falando de todo aquele desafio de fé, né, que pessoas passaram. Então, um dos grandes problemas na nossa vida, e que às vezes a gente não encontra sentido nas coisas, é a gente pensar, levar tudo só para o lado pessoal. Né? A gente fica lá assim, e achando que é só com a gente. Não é. A Bíblia diz que quando Deus permite as coisas, é para que naquilo que a gente for consolado, a gente vai consolando as próximas gerações. Um dos grandes problemas que nós temos na vida é que a gente se tornou péssimo contador de história. Né? A gente se tornou testemunha de eventos em vez de sermos contadores de história. Então, às vezes, a gente vai lá e desfruta o evento e guarda aquilo e fotografa, mas não tem uma história para contar. E a Bíblia a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver que Deus, como Pai, é um contador de história. Muitas famílias hoje estão se perdendo porque perderam essa figura do contador de história. Então, às vezes, uma família vê o pai preocupado, a mãe preocupada, o filho lá com problema, e eles não contam suas histórias, eles não contam seus dramas, suas vivências, para que essa comunhão possa consolar uns aos outros e a gente poder entender que nós não estamos sozinhos. Então, quando o Elias estava em depressão, ele estava lá deprimido, numa caverna, achando que era só ele. Aí Deus falou assim para ele: Elias, menos, Elias. Eu guardei mais 7.000 também aí que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então você não está sozinho. E depois o Tiago vai falar do Elias, vai falar assim: ó, o Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por isso que Deus conta a história desses homens, os dramas de Davi, as lutas internas de Moisés, e a gente precisa aprender isso, né? A não ter vergonha das nossas próprias histórias, das nossas trajetórias, porque isso é consolador, isso é terapêutico. Entender que naquilo que o problema foi vencido, a luta que eu passei, vai fortalecendo e consolando a outros. De modo que não há novidade debaixo do sol. Né? O que já foi, tornará a ser, os enfrentamentos, as lutas interiores. Mas eis que Deus faz tudo novo. Ou seja, para que as novidades, né, aquilo que aparentemente são novidades, não nos corrompam, então Deus renova sobre nós a sua misericórdia a cada manhã, e a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, um dia faz declaração a outro dia. Então, nós vamos testemunhando essa luz renovada, e naquilo que a gente é consolado, nós vamos consolando a outros. Então, eu durante esse período aí, né, de, de isolamento, né, social aí, e eu eu faço parte de um grupo assim que eles consideram de risco, né, a idade, as comorbidades, um punhado de coisa. Então eu fui ouvir alguns podcasts, né? Aí eu fico ouvindo os podcasts de Paulo, os podcasts de João,
os podcasts de Mateus, a gente já meditou uns podcasts de Isaías aqui. Esses caras gravaram uns podcasts para nós, né? Escreveram aí, gravaram as lives. Então, Paulo fazia umas lives e gravava, o pessoal depois vê as lives dele, né? Então, são cartas, né? E é muito interessante. Outro dia, um irmão perguntou para mim, falou assim: Paulo Júnior, quando é que vão voltar as reuniões presenciais? Eu falei, rapaz, para mim elas nunca pararam, não. Eu continuo tendo reunião presencial até hoje. Não desencarnei, né? Eu não desencarnei ainda. Então, eu só não vou ter reunião presencial na hora que eu desencarnar. Mas aí também ninguém precisa contar comigo, que meu espírito não vai baixar em nenhum lugar, não. E aí, tudo na minha vida é presencial. Ou eu estou aqui presente com os irmãos, ou estaremos presentes com o Senhor lá na glória. Então, é tudo presencial, amém, amado? Eu queria meditar sobre isso, porque senão a gente vai entrando assim nas paranoias, a gente vai esquecendo de quem a gente é e a forma de pensar do mundo vai nos confundindo, né? Então, Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim: quero que vocês saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Amado, vou falar uma coisa para você, assim, já começa aqui a reflexão de Paulo. Se você tiver que enfrentar uma luta na vida, enfrenta pelos outros. Tudo aquilo que a gente enfrenta na própria vida só vai fazer sentido se você enfrentar em favor de alguém. A minha luta, ela não faz sentido se ela for enfrentada a meu próprio favor. Eu perdi o sentido da minha luta. Toda luta que eu passo é para que naquilo que eu for vencedor, naquilo que eu for consolado, eu possa consolar alguém. Então a vida só faz sentido no seu movimento e não no seu evento. Por isso que eu falei, tem muita gente que se tornou colecionador de eventos, mas não é contador de movimento. Então Deus quer que você seja alguém que conta, que testemunha, que transmite, que registra o movimento. Então, em nós está registrado o movimento de Deus. E nós contamos esse movimento. Então, o Paulo está dizendo assim: quero que vocês saibam que eu estou enfrentando uma grande luta, mas essa luta é em favor de vocês. Pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Olha aí, gente. O Paulo está lá na frente, nós estamos aqui. Assim, o Paulo ele conseguia manter essa pujança ministerial sem videoconferência. Só na tinta. Agora você pensa. Paulo é um cara bem resolvido, ele consegue construir uma relação bem resolvida sem chamada de vídeo. Nós temos que ser esse tipo de gente. Agora nós ainda temos o benefício de uma videoconferência. Então, nós estamos assim, nós estamos avançados. Assim, né? Agora você pensa o tamanho da bronca de Paulo, ele está dizendo: olha, eu estou lutando por pessoas que eu nunca vi, nem vou ver face a face. Você tem essa consciência de que tudo que nós estamos enfrentando é para deixar um legado, amados. As lutas que os seus filhos, a luta que a Zara vai enfrentar daqui 15 anos, a Zara pode daqui 15 anos, quando ela tiver 15 aninhos, quando ela tiver 20 anos, uma mulher lá feita, ela pode estar enfrentando circunstâncias. Então, nós precisamos contar essa história, nós precisamos registrar isso, nós precisamos transmitir. O que você recebeu de Deus, transmite a outros. Porque é isso que vai fazer o conteúdo dela, isso é que vai fazer lá a reserva espiritual, a reserva moral, a reserva ética, e nós vamos contando isso. Então, não lamente, não fica aí lamentando o que está acontecendo, não fica aí lamentando que você está com dificuldade nisso, não. Viva essa história plenamente, conheça o Senhor nesse momento, porque essa é a hora de Deus gerar em nós um conteúdo que seja transmitido para os próximos, para que quando eles enfrentarem as lutas dele, do mesmo jeito que nós fomos consolados, eles possam também consolar outros. Há uma construção sendo feita. Faço isso para que o coração deles seja consolado.
Por quem você anda lutando nesse momento agora? O que nesse momento agora te motiva a enfrentar tudo isso bem? Porque, às vezes, tem muitas pessoas que estão assim, em espera. Vamos lá. Pausado. Amado, não pause. Lute. Lute por alguém. Não faça desse momento agora um momento que você está pausado, não. Vibre intensamente, registre, transforme tudo que você está vivendo agora numa história a ser contada. Registre suas superações, registre seus enfrentamentos, registre seus testemunhos, para você poder lutar, estar lutando por alguém e, em transmitindo isso, eles possam consolar o outro. Serem consolados e consolar. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui, ó, em Colossenses. Ele diz assim, ó, para que essas pessoas sejam consoladas e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. É isso. Então, nós não estamos... nossos encontros estão pausados. Eles são presenciais. Eu me fecho num quarto aqui, busco a palavra de Deus, me alimento, porque eu tenho a presença dos irmãos no coração e quero enfrentar isso para que outros sejam fortalecidos. Amém? Você não está desencarnado. Você está endereçado para esse momento. Esse é o nosso momento, esse é o nosso kairós de Deus. Há uma história da graça de Deus sendo registrada e que precisa ser contada, porque do mesmo jeito que Paulo viveu, ele viveu isso em favor de quem? Em favor de nós. Agora eu vou aqui no Paulo e eu vejo qual foi o sentimento, a forma que ele enfrentou, o que estava na cabeça dele, como é que ele está contando essa história. E ele diz assim, ó, digo isso para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos. Então, Paulo está escrevendo isso para que você não fique aí escutando. Então, tem muita gente escutando, ele fica... Muita gente que hoje sendo pautada por uma pauta do mundo, uma agenda do mundo. Não, mas essa nossa agenda é uma agenda espiritual, em que tudo que nós estamos vivendo aqui compõe esse momento espiritual e traz a riqueza espiritual desse momento. A riqueza espiritual desse momento está exatamente nessa angústia, nesse enfrentamento, nessa forma de viver a vida. E ele está dizendo assim, por quê? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, embora ausente fisicamente, eu estou espiritualmente presente, alegrando-me e verificando a boa ordem, a boa vontade, a boa disposição de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Meu Deus do céu! Então, Paulo está dizendo de uma coisa que é presente, que é viva, que é real. E aí, quando você ouve cada um lá enfrentando na sua forma, com convicção, com testemunho, e vivendo, e não lamentando, não se queixando, e quando você percebe que as pessoas estão vibrando, estão fazendo acontecer a história delas em Deus, então isso anima a gente, isso consola, porque você fala, são pessoas preparadas para todo e qualquer tipo de situação. Porque não tem lá ninguém pausado, não tem lá ninguém assim achando que tem alguma coisa, né, errada e que hora que tudo isso se acertar, não, a hora é agora, é o tempo de Deus, essa é a forma, é assim que nós vamos revelar a virtude e é desse jeito que a gente vai presencialmente manifestar o vínculo espiritual que nós temos em amor. Por isso, Paulo está dizendo assim, nós estamos espiritualmente presentes, próximos, ainda que fisicamente distantes. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? O nosso conceito de proximidade. A gente precisa se libertar, em nome de Cristo Jesus, a gente precisa se libertar
da ideia de que o próximo é o perto. O próximo não é o perto. O perto não torna ninguém próximo. Hoje, na live que a gente faz lá às 8 horas da manhã, eu estava falando sobre isso. É que, por exemplo, uma multidão apertava Jesus, uma multidão friccionava Jesus. Então, às vezes, a gente estava acostumado a uma religiosidade de fricção. É a religiosidade do contato, mas não é a espiritualidade da conexão. O próximo não é o que tem contato, o próximo é o que está conectado. E, às vezes, eu estou em contato, mas não estou conectado. O diabo está sempre em contato com Deus e não está conectado. E nós nem sempre estamos em contato com aquilo que seria o poder de Deus na nossa vida, mas nós estamos eternamente conectados com a sua natureza. Então, por exemplo, Jesus ele aceita uma distância da divindade porque ele está próximo da paternidade. Então, a proximidade é uma relação de natureza, de identidade, de convicção. E a gente precisa, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós precisamos formar pessoas que estejam prontas para não estarem perto e, contudo, serem próximas. E muitas vezes nós não estamos formando pessoas para serem próximas, porque a gente acha que elas vão estar sempre perto. Circulou na internet aí, até me mandaram, o cara fez uma piada, né, com uma declaração tem um padre celebrando uma missa lá, e o padre pergunta assim lá na missa, lá para os presentes na missa lá, quem aqui sabe o nome dos seus bisavós? Dos 8 bisavós. Então a gente tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. Quem sabe o nome dos seus 8 bisavós? O padre perguntou. Aí o cara balançou a cabeça e falou, não sabia. Aí o padre falou, está vendo? Em menos de 3 gerações, 4 gerações, você já nem sabe quem era a pessoa. Então esteja preparado para que daqui 70, 80 anos, muita gente que foi abençoada pela sua vida nem vai saber quem você foi. Talvez aqui, o padre falando, daqui 50 anos, ninguém nem sabe quem foi você. Talvez o seu bisneto não saiba como é que era o seu nome. Você ralando aí, desorientado, trabalhando essa canseira danada, achando que as pessoas vão estar sempre perto. E, às vezes, não trabalhou a proximidade delas. E aí, quando o padre fez aquela pergunta, eu achei essa pergunta muito interessante. Eu pensei comigo assim, eu sei o nome de um bisavô meu. E eu sei o nome dele e sei também assim, o que ele fez como plantador de igreja. E aí eu entendi por quê. Sabe por que eu sei o nome? Porque alguém me contou a sua história. Sabe, amados, e às vezes a gente vai passando a vida transferindo patrimônio, tentando guardar o patrimônio, o dinheiro, o legado. E aí essas pessoas, depois, com em pouco tempo, 3, 4 gerações, as pessoas estão perto, mas estão distantes, porque não foram aproximadas, porque ninguém sentou com elas para contar uma história. Porque nós deixamos de ser contadores de história, para estarmos ocupados em preservar aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é mensurável. Então, hoje, a gente está aqui conversando sobre Paulo como se Paulo tivesse vivido até a semana passada. Às vezes a gente fala do apóstolo Paulo, e se eu pedisse, presta atenção, se eu pedisse que cada um fizesse uma caricatura de Paulo,
cada um ia desenhar Paulo de um jeito. Mas também não interessa. Ninguém está preocupado em saber se o Paulo era alto, baixo, careca, gordo, magro. Interessa. Interessa saber quantos quilos ele pesava? Interessa. Interessa saber que roupa que o Paulo vestia? Também não interessa, não. Mas ele é alguém próximo de nós. Até hoje, Paulo está o quê? Próximo. Porque ele soube trabalhar as distâncias. E às vezes nós não estamos construindo pessoas que sabem trabalhar as distâncias. E às vezes, quando elas ficam longe, elas também ficam separadas. E nós precisamos gerar pessoas que estejam próximas, mesmo quando estão separadas. Os seus filhos serão pessoas próximas, mesmo quando estiverem separados, mesmo quando você não estiver aqui para ajudá-los, você será para a vida deles uma referência próxima. Então, o que é o próximo? O próximo é o semelhante. O próximo é aquele com quem a gente tem uma conexão. O próximo é aquele com quem a gente comunga, partilha. Então, hoje, a gente ouviu aqui o testemunho de uma pessoa que eu nunca tinha encontrado face a face. Se não fosse o recurso da internet, eu talvez ia morrer sem ver o rosto da Zeda. Que, apesar da nossa distância, nós estávamos o quê? Próximos. Então, eu sou um próximo da Zeda lá, talvez mais próximo do que muita gente que está perto. Porque a gente comunga isso. Aí é muito bom se a gente pudesse se encontrar. É muito bom. Se a gente pudesse se encontrar, é muito bom, é muito gostoso. Mas, talvez, a gente nunca se encontre. Mas continuaremos próximos. Então, não queira estar perto sem antes ser próximo. Não trabalhe para continuar perto se você não está se tornando cada dia mais próximo. Não aprenda a amar e cuidar de pessoas que estão perto, se você não aprendeu a amar e cuidar de pessoas que são próximas. Então, se transforme num contador de história. Se transforme num transmissor de virtude. Se transforme numa conexão, para que, mais do que ter contato com muita gente, você possa ser a conexão entre muitas pessoas. E esse é que é o segredo. Né? A gente poder dizer assim, olha, talvez eu nunca mais volte a estar perto. Talvez a gente nunca mais volte a estar perto de pessoas que a gente gostaria de estar. Tem muitas pessoas que eu gostaria de estar perto delas hoje. E não estou mais. Mas elas continuam próximas de mim. E eu continuo muito próximo delas. E, na verdade, a minha vida é feita das pessoas de quem eu estive próximo. E não é determinada necessariamente por aquelas que estão perto. Então, quando a gente senta na presença de Deus, quem são as pessoas próximas de você, a ponto de você enfrentar suas lutas em favor delas? E é isso que vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida ou não. É que você, ao enfrentar suas lutas, enfrente essas lutas em favor de um próximo. Que você ame o seu próximo. Que você ame aquele que vai ser gerado a partir das suas lutas. Que você dê a vida por aquele que vai ser abençoado e vai receber o legado das suas virtudes. Não continue a lutar para deixar para as pessoas um patrimônio. Não continue a lutar para deixar para as pessoas apenas um recurso. Porque isso é muito perto, mas não torna ninguém próximo. Muitas vezes você é tão perto, você é tão imediato, você é tão rápido, que as pessoas até se distanciam, porque estiveram muito perto. Eu vou terminar minha reflexão falando da parábola do filho pródigo.
O filho pródigo pegou tudo do pai e foi embora para uma terra distante. Mas lá, na maior distância, ele continuava próximo, porque ele se lembrava das virtudes compartilhadas na casa do seu pai. Ele se lembrava que o pai dele era um homem virtuoso, justo. Não foi a riqueza do pai que trouxe ele de volta para casa. Aquele filho não pensou em voltar para casa, porque falou assim: eu vou voltar para casa, meu pai vai me arrumar mais um dinheiro, eu fico ali numa boa, pago minhas contas e logo eu sumo de novo. Não. Aquele menino, ele falou assim: lá na casa do meu pai existe justiça. Então eu vou voltar para casa, e ainda que meu pai nunca mais me receba como filho, ainda que eu seja um empregado na casa do meu pai, o resto da vida, eu vou estar próximo de alguém virtuoso. Mas o filho mais velho nunca saiu de perto e nunca esteve próximo, porque estava sempre interessado naquilo que o pai podia fazer por ele. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes a gente consegue dizer quem está perto, mas não sabe mais dizer quem é próximo. E às vezes, na ânsia de manter as pessoas perto, a gente acaba que está ficando distante delas. Eu sempre falo com meus amigos que amigo de verdade é aquele de quem você pode ficar longe, porque os inimigos você tem que manter pertinho de você para ver o que eles estão fazendo. Então, sabe quem são nossos próximos? Aqueles de quem a gente pode ficar distante. Se você tem uma pessoa de quem você não pode ter distância, então essa pessoa não é seu próximo. Se nós temos pessoas que a gente tem que estar sempre perto delas para elas poderem funcionar, ou a gente precisa estar sempre perto de alguém para poder funcionar, então é porque a gente não é próximo de ninguém. Mas se a gente, apesar da distância, continua se mantendo próximo, então é porque a gente continua lutando, se empenhando pelas pessoas que a gente ama, e isso vai fazer com que a nossa vida tenha sentido. Amém? Eu quero muito estar perto de vocês. Dar um abraço bem perto. Mas a minha alegria, o meu consolo, continua sendo de que a gente continua próximo. E que todas as notícias que eu recebo é de que cada um está mantendo firme a sua fé, sua disposição, seu empenho e seu compromisso com o Senhor. Amém? Graças a Deus. Um grande privilégio a gente poder estar aqui juntos. Muita gente nos acompanhando aqui pelo YouTube, muita gente dando seu testemunho. Eu achei que a Maria Ciurinha, está sempre acompanhando a gente, até mandei para ela o endereço, ela ia entrar aqui na sala, acabou não entrando. Né? E Marquinhos está aí, entrou aí também para estar com a gente. Eu queria que o pessoal do Louvor aí. Fala aí, Marquinhos, bom? Bom, Paulo Júnior. Amém. Na rocha. Bem. Na rocha. Graças a Deus. Então, antes da gente fechar a nossa sala aqui, né? Eu queria falar com os irmãos que nós estamos aí encerrando o nosso mês de agosto e com grandes desafios, viu, amado? E a nossa média, né, de resposta nos compromissos de recurso, né, na nossa congregação, nós estamos aí já finalizando o mês, hoje é dia 23, falta só uma semana, e nós estamos assim, bem abaixo daquilo que é a nossa média regular de arrecadação, né, de recursos para aquilo que são nossos enfrentamentos. Mas eu sei que o nosso povo é fiel, é honrado, e graças a Deus a gente tem conseguido manter, né, assim, nossos compromissos em dia. Então, eu só estou trazendo uma palavra aí para que, se alguém está meio distraído aí, esqueceu, quer dizer para você que o mês está acabando aí. Então, seria bom todo mundo se lembrar
daquilo que são nossos compromissos e a gente poder fazer frente aí a todos os desafios que a gente tem pela frente, tá bom? Se você também puder lembrar alguém, eu vou pedir depois que o Regim coloca na sala, aqui, para quem estiver na sala, e também lá no YouTube, Regim, coloca aí, ele já colocou aí, se você puder printar aí, né? Você puder fotografar a sua tela aí, depois poder lembrar aí daquilo que são nossos compromissos, tá bom? Graças a Deus. Eu queria perguntar aí se o Raul, se a Michele podem compartilhar mais um cântico com a gente. Grace, Cairo, abração aí, viu? Bênção. Fernanda aí, um abraço para toda a família aí, essa amiga, né, tão presente na vida da Alana aqui, uma benção, tão bom ver tanta gente, Célia, todo mundo aí, graças a Deus, né, o pessoal sempre empenhado. Eu vi o Luiz fazendo uma caminhada aí, esse meio de relance, com um chapéu todo diferente aí, Luiz e a Silvinha. Forte abraço aí para vocês, viu? Beijo. Irmãos próximos, queridos, lá, meu Deus do céu, lá, fala um pouquinho para a gente aí, porque nós ainda estamos dentro do horário. Olha, você não tem noção, eu fico até emocionado aqui. A alegria do Projeto Amor. Meu Deus, quanto conteúdo, quanta coisa assim, linda, redentora, maravilhosa, sendo compartilhada, ministrada, quanta virtude. Bem, antes de você falar, só vou registrar um abraço aqui, né? Porque eles entraram aqui, Eduardo e Dani aqui. Abração para eles aí também, pessoal, tudo que está na sala aí. Fala aí, Lala, um pouquinho antes do pessoal ter um momento de louvor aí. Bom dia, paz, pastor Saulo. Faz um apelo, Lala, faz um apelo aí para mais gente participar. Pessoal, a gente está muito feliz com os frutos da pandemia na nossa casa e de toda a equipe que está trabalhando lá no Projeto Amor. Nós tivemos aí um engajamento com a Igreja de Brasília, a Igreja de Uberlândia, e nós estamos trazendo conteúdo a respeito dos vários tipos de violência que ocorrem dentro das famílias, né? E a gente está muito feliz porque estamos gerando uma consciência na nossa sociedade. Então, os jovens já estão falando sobre o assunto. A minha filha, na escola, fez um trabalho a respeito do Projeto Amor, apresentou para os colegas que nós, como seres humanos, não podemos nos submeter a nenhum tipo de violência, e a violência ela começa dentro das casas, com as crianças, né? Então, uma família que a criança vive a violência, 35% desses filhos vão copiar essa violência. Então, nós temos que ir falando já no Ministério Infantil. A Samira pegou um material nosso que a gente levou para o Entre Amigas Brasília, vai colocar lá no Ministério Infantil para ensinar as crianças a respeito do o que pode, o que não pode, né? O que é a violência. Nós estamos fazendo um trabalho com os jovens, o Tiago Boca reuniu equipe de jovens, e nós já estamos falando, essa semana a nossa live vai ser direcionada. Amanhã nós vamos estar com o Igor Miguel e o Rony falando para os homens como evitar uma violência dentro de casa, e na quinta-feira nós vamos estar falando para os jovens a respeito... A conversa do Igor, Miguel e o Rony vai ser por Instagram. Vai ser só no Zoom. Só no Zoom, não. A oportunidade, como... Lembra de mandar o endereço aí para todo o pessoal, para a gente divulgar para a liderança, pequenos grupos aí, viu? Vou colocar hoje, né? A gente estava esperando para não competir aí com o convite do nosso culto. A gente deixou para depois, nós vamos colocar. E a gente vai dar a oportunidade de todo mundo fazer a pergunta pelo chat do projeto no Instagram ou pelo YouTube, ou também lá, quem quiser participar do Zoom, vai ser um privilégio, porque o Igor tem muita bagagem, né, Paulo Júnior? Vai estar dando direção para os homens. Então, esse mês a gente fez um trabalho direcionado a mulheres, crianças, adolescentes, amanhã para homens, né? E vamos fechar o mês aí do Agosto Lilás, gerando bastante conteúdo para gerar uma consciência para a nossa igreja e para toda a comunidade. E lá, aquele grupo de irmãos, de igrejas que a gente comunga lá e participa, lá do Rio de Janeiro, Silfarne e César, a gente foi trabalhando há mais de um ano esse assunto aí dessa questão. É uma área de muito conflito, é Baixada Fluminense.
e eles montaram um grupo de trabalho lá só para tratar a questão da violência intradoméstica. E aí, essa semana, e sem falta, eu vou colocar vocês aí em contato com a irmã lá que está cuidando dessa área e a gente poder, uma coisa aí, dar sinergia para outra, e tá bom? Eu acho que isso aí vai dar uma repercussão grande lá no Rio também, na região lá. Tá ok? Amém. Obrigado, pastor. A gente quer agradecer o seu apoio, né? Porque sem o seu apoio, eu acho que a gente não tinha rompido aí o medo, né? O medo do digital do novo, né? do novo. E a gente, eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, o nosso projeto começou 100% no digital, roda no digital, e até o momento nós não tivemos nenhuma reunião presencial, e está aí rodando numa boa, e nós estamos muito felizes com isso. Deus é fiel. Pessoas bem próximas, apesar de talvez algumas delas a gente nunca vai chegar perto. É verdade, algumas a gente nunca viu. Vou falar, viu, Lala? E talvez, se não fosse isso, as pessoas não teriam tanta abertura para falar, porque isso era um tabu e ninguém queria deixar chegar perto. E agora a gente consegue ir lá dentro da casa ajudar de forma muito íntima, apesar de não estar perto. Bom, gente, olha, é o seguinte, nós estamos em uma mobilização... Pode falar. Lá com o Belino, as violências, é a única coisa que dá o resultado no Brasil inteiro é flexível. Então, nós estamos numa sala, essa semana de quarta-feira, nós vamos ter uma sala no Zoom. Ótimo. É o seguinte, a gente está fazendo um trabalho, né, através da Total, já falamos isso aqui, nas escolas, e aí Brasil, mundo, em um punhado de lugar, através da Apto. E a gente fez um trabalho esse ano e agora, antes da pandemia, e um trabalho que impactou demais aqui em Goiânia, de tal modo que a Secretaria de Goiânia de Educação abriu para a gente trabalhar com 300 escolas no município, né? Com 300 escolas, são 1.100 entre coordenadores e diretores escolares. Então, isso aí vai ser tudo dentro de uma plataforma virtual que a gente já está trabalhando, só que isso demanda recursos. Então, nós estamos montando um grupo de investidores sociais privados, ou seja, se você quiser fazer parte dessa iniciativa, igual a gente fez, para entender melhor, igual a gente fez lá com o Banco de Cesta. Então, nós estamos montando uma conta, um banco de investidores. Nós não estamos querendo seu donativo, não. A gente quer o seu investimento, a sua participação. E você pode participar com qualquer quantia, tá certo? Só que uma vez que você entra como investidor social privado, você vai fazer parte do projeto, você vai receber notícia, informação, você vai estar interagindo com todo esse trabalho que vai ser feito através dessa plataforma online. São mais de 300 escolas, são 1.100, né? Está aqui, 1.100 diretores e coordenadores pedagógicos. Você imagina o tamanho da porta que Deus nos abriu, e nós precisamos agora de pessoas que queiram investir nesse mistério aí e trabalhar conosco. A igreja já fez uma parte desse investimento na primeira fase do projeto, como congregação. Agora nós estamos abrindo esse banco aí para que você também participe. Tá bom, amados? Graças a Deus. Michele, Raul, assim, a nossa oração, né, nessa manhã é que os nossos corações estejam unidos, amalgamados, ligados em espírito. Que a gente continue presencialmente, onde cada cristão tiver, a presença do Senhor está. Então, você é a presença física, tangível, visível das virtudes de Deus a serem comunicadas. Onde você estiver, o encontro está acontecendo de forma presencial, porque é através de você, da sua vida, do seu testemunho, que o Espírito Santo encontrou presença para contar uma história, para que possamos registrar as virtudes pelas quais nós lutamos e o empenho que nós temos em favor das pessoas. É por essas pessoas que nós lutamos, para que elas tenham também uma história para contar e que isso possa ser lembrado por gerações e gerações. Lutamos por nós,
pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. E essa é uma luta de corpo presente. Onde cada um estiver, nós estamos aí presentes, enfrentando essa luta, esse desafio, para que a glória de Deus seja materializada e manifesta. Amém? Graças a Deus, o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho, o testemunho e a presença do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Raul, Michele, abração aí, compartilha com a gente. Amém. Amém, Paulo Júnior. Para nós é uma alegria poder compartilhar mais uma vez essa canção que tem tudo a ver com o que você estava falando agora. A nossa riqueza está em compartilhar os dons que Deus tem nos dado. A nossa alegria. Há sempre um lugar que nós podemos preencher na casa do nosso Pai, com todos os nossos irmãos. E é muito bom ver que durante uma reunião como essa que nós tivemos agora, olha quantas coisas nós falamos, compartilhamos, quantas atividades, quantos investimentos. E essa é a nossa verdadeira riqueza, trazer pessoas à casa do Pai. É um grande privilégio poder compartilhar isso. Amém? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa.